meus amores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod da Thames. Hoje nós estamos aqui com a maravilhosa da Gisele. Oi! É um prazer te receber aqui. Muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje estou com a Bila de host. Tava esperando, você achou que eu ia te esquecer, Bilinha? Achei que você não ia falar com a mesma empolgação que você falou da Gi. Eu não sei. Olha, falei, muito tá vendo? Bom dia. Como eu te amo, você fazendo isso comigo. Desculpa. Gente, quero agradecer. Mais uma terça-feira vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Tô aqui com a minha listinha e vou falar para vocês. Tropicali Sorvetes, nosso patrocinador oficial. Farmácia Bandeirantes. Casa de Carnes Facholi, Ateliê Vila Parque. TJ Burger. O Eco Studio, que está de casa nova. Vou mostrar tudo para vocês, inclusive, tá? Doutora Heloísa Matos e o TNT. Nosso bar do coração. E se você quer fazer parte, né, da galera que tá aqui aparecendo, dos nossos patrocinadores, entre em contato com a gente, porque só restam 2 vagas, tá bom? Agora, bora começar esse bate-papo maravilhoso. Gi, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui dividindo com a gente a sua história, que é tão emocionante. Gente, se vocês não acompanham a Gisele nas redes sociais, acompanhem, porque é sensacional ter uma jornalista aqui no nosso interior que mostra as coisas do dia a dia. Eu sou suspeita para falar, mas eu amo acompanhar o trabalho da Gi. Imagina, eu que agradeço estar aqui com vocês, a Thames, a Bila, Laís. Bila, Laís. É isso aí. Bilinha. Eu agradeço estar aqui, gosto de estar, né, com as pessoas aqui de Jales. Você foi uma das pessoas primeiras que eu conversei aqui. E legal estar aqui, muito bom. Eu fico muito feliz. Gi, eu quero saber de tudo um pouco da sua história. Quero saber como começou essa sua paixão pelo jornalismo. Se você sempre quis fazer isso. Conta pra gente como é que foi. Assim, quando você se formou no colegial, você já sabia que queria ser jornalista? Conta pra gente. Então, na verdade, eu sempre tive meio que uma... Eu sempre gostei muito de vídeo, de áudio, de interpretação, fazer teatro e tal. E aí eu queria fazer artes cênicas na faculdade. Eu passei por essa fase também, mas aí no fim acabei desistindo. Mas quando eu saí do colegial, eu tava muito confusa. Eu não fazia ideia do que fazer, é muito difícil. Escolher, né? Sim. Tão nova, né? A gente com 17 anos já saber o que quer pro resto da vida, né? Então, aí eu fiquei naquela, fazer artes cênicas, não faço e tal. Eu já namorava meu marido. E aí eu falei assim, gente, mas se eu fizer artes cênicas, eu vou ter que entrar num grupo de teatro, cair no mundo, e eu quero constituir família, né? Adeus, marido. Então, esquece. Aí eu peguei, fiquei pensando e tal, aí eu falei assim, eu vou fazer publicidade. Aí entrei em comunicação. Na época que eu fiz, você fazia 2 anos de comunicação social, e depois você escolhia jornalismo, rádio e TV ou publicidade. Entrei para fazer publicidade. Eu lembro que na época que eu fazia faculdade, as turmas até faziam juntas. Isso, porque depois acho que separou, mas, por exemplo, a galera de jornalismo e publicidade fazia essas matérias juntos. Isso, cada um fazia uma parte, né? O pessoal de rádio e TV filmava, a gente fazia alguma outra parte, enfim, a gente tinha uma ligação ali. Muito legal isso. Só que aí eu comecei a me apaixonar pelo ver o pessoal fazendo. Na época, o Flávio Prado era professor, eu fiz faculdade em São Paulo, na Universidade de São Judas, e o Flávio Prado, que hoje está na Jovem Pan, ele era professor. E eu via, ele passava pelo estúdio, ficava doida. Quando eu tinha 12 anos, eu fui na Bienal do Livro. E eu vi a Nanda Apple, que é uma repórter muito antiga da Globo. E aí, eu lembro que eu fiquei olhando para ela e falei, é isso que eu quero ser. E eu me perdi do grupo. E a professora foi embora e eu fiquei olhando para ela assim, meio que encantada. Nossa, que legal. Não e aí eu acredito, falei, Gi. eu quero ser igual a ela. E me marcou muito porque eu me perdi, né, do grupo. E até achar aquela coisa. Aí eu falei, Mas que eu eles tava não foram vendo. embora sem você. Não, Você só aí... levou um pito. Não, aí foi aquela confusão. Eu falei, gente, mas é que eu tava vendo a repórter e tal, né? Porque eu nunca tinha visto. E aí, quando eu comecei a ver o pessoal de jornalismo na TV, lá na faculdade, eu falei, é isso. Aí, sabe quando te dá aquele resgate? Porque tinha ficado lá atrás. Sim. E aí, na hora de optar, eu optei pelo jornalismo. Fiz os 4 anos da faculdade, fiz estágio. Na época,
para trabalhar, fazer estágio em televisão, a gente ganhava muito pouco. A televisão, rádio, sempre pagaram bem menos que a assessoria de imprensa. E aí eu tive a oportunidade de fazer várias coisas legais na faculdade. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, eu entrevistei o Carlos Nascimento, o Valmir Salaro. Então, a gente levava as pessoas para entrevistar lá. Tinha um estúdio, que era o canal universitário, né? Nossa, que a gente muito tinha, legal isso. Tinha um canal na TV. E também porque há poucos anos atrás, né, a internet não era tão forte quanto é hoje, né? Não é tão pouco, não são tão poucos anos assim, né? Mas Não, mas é verdade, se a gente for muito parar para novo. pensar... É muito novo. Vamos supor, há 15 anos atrás... A internet existia, mas não era essa potência que é hoje. A gente não tinha acesso às coisas que a gente tem hoje na internet. Então, eu lembro, assim, a televisão, ela ditava tudo. Ditava moda. Sim. Era uma coisa muito louca, né? E, assim, eu me formei em 99. E o trabalho de conclusão de curso, que foi com o Carlos Nascimento, a gente tinha que apresentar um jornal. Então, eu fui apresentadora desse jornal. E aí... Um momento eu perguntei para ele, eu falei, Carlos Nascimento, você acha que um dia a gente vai ler notícias no computador? A gente não tinha muita noção de internet. Que ia rolar no celular mesmo, né? Não, celular. Que ia ser mais prático e portátil. E assim, eu pensava já naquele computadorzão, porque nem internet estava... Aquele caixotão ainda na época, né? E ele falou assim, um dia eu acho que sim. Então, quer dizer, isso faz 23 anos. Se a gente pensar o tempo... É pouco Exatamente. Pelo pulo salto que deu, de tecnologia que deu. Isso que eu fico abismada, olhando, porque, assim, eu lembro, nós que fomos crianças, né, na década de 90, e aí eu fico pensando, assim, tudo que a gente tinha era na televisão. Então, a gente tinha que esperar. Quando ia assistir um filme, era aquele filme que estava passando. Se você queria assistir um filme novo, você tinha realmente que ir ao cinema. E aqui tinha cinema muito antigamente, mas quando eu era criança, eu não lembro de ter vez no cinema e assisti Titanic. Foi lá em Fernandópolis ainda. O primeiro filme que a gente assistiu no cinema foi Titanic. Legendado. Eu não entendia nada. Sabe, ficava só olhando pro telão. É porque você tinha 7, eu tinha 9? Foi isso, né? Foi. E eu lembro, assim, que eu fiquei encantada. E aí, hoje, a facilidade que a gente tem... Porque você tem na sua casa toda a gama de filmes que você quiser ver. É muito acessível, né? É muito acessível, é muito diferente. E tudo ficou acessível. Sim. Aliás, acessível demais, que a gente fica até meio perdido. Eu acho que essa coisa do imediatismo que a gente tem muito nessa geração e que a gente pegou, né? Tudo a gente quer pra ontem. Por quê? A gente tem acesso a coisas que antigamente a gente não tinha. Sim. Eu lembro na época que a gente era adolescente, que você marcava um encontro na praça, porque ninguém tinha celular, você ligava pro seu amiguinho ou marcava na escola, e aí pra ir... E hoje, eu não vou, eu vou, vamos se encontrar agora. As coisas são muito mais fáceis. Antigamente, se você não aparecia, adeus, não tinha como saber se tinha acontecido alguma coisa ou não. Sim. Porque só tinha telefone fixo. Muito louco isso. E mudou tudo muito rápido, Sim. né? E a gente tem que... E nós que somos de comunicação, que eu sempre trabalhei com isso, faz 23 anos que eu só trabalho com isso. E a gente teve que se reinventar. Não é fácil. Gi, e como foi? Você concluiu a faculdade, e aí o que você decidiu? Tipo assim, falou, eu vou... E quantos anos você tinha? Quando eu me formei, eu tinha 22, 23 anos. Aí eu trabalhava com assessoria de imprensa. Aí eu tive certeza que eu não queria trabalhar com assessoria de imprensa. Aí eu conversei com o Flávio Prado, que aí... O que faz uma pessoa que trabalha na assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa, eu trabalhava dentro da SP Trans, que administra os ônibus todos de São Paulo. Uhum. Então, a gente fazia o clipping na época, que a gente acompanhava as matérias nos jornais, via o que saía na TV, fazia um apanhado, acompanhava os diretores nas entrevistas, fazia o release do que estava acontecendo, mandava para a imprensa, passava todas as informações e tal. Mas eu queria estar do outro lado do balcão, eu não queria estar desse lado, né? E aí, quando eu me formei, eu falei com o Flávio Prado. Eu falei, Flávio, queria muito trabalhar no canal, queria trabalhar em alguma TV e tal. Ele falou, então vem trabalhar comigo no canal universitário, vai fazer edição e tal. Eu fui fazer edição de texto. Aí eu pegava os programas dos alunos, fazia edição. Quando tinha as matérias, algumas coisas na faculdade, eu também fazia, no canal, eu também fazia.
Mas aí, logo depois eu casei, tudo, tive o meu primeiro filho. E quanto tempo depois que veio esse maternar, né? Isso escrevia na mão ou já tinha o computador? Como é que era? Então, no canal universitário, a gente trabalhava com fitas. Então, a gente gravava em 2 fitas. A edição era feita com 2 fitas. Uhum. A fita 1, a fita 2 e a REC, que a gente editava ali, o editor de imagem editava ali. Olha que loucura. E a gente ia escrevendo à mão e tal. Aí já tinha o computador. Mas no meu primeiro ano, que era o terceiro, na verdade, da faculdade, eu escrevia à máquina. Eu tive a experiência da máquina. Que legal. Era muito legal. E as laudas eram todas de 1 a 20, as linhas que tinha que fazer e tal. Mas eu sempre sempre soube que era a televisão que eu queria fazer. Aí eu tive o Bruno, meu primeiro filho, e eu optei por não trabalhar. Aí eu fiquei um tempo sem trabalhar. Quando ele tinha 3 aninhos, assim, eu comecei voltando aos poucos, fui trabalhando sempre com assessoria. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Tenho o Bruno de 20 e o Davi de 14. Uhum. Porque é muito difícil para a mãe separar a mulher. E eu entendo isso porque tem lá em casa, né, a Laizinha, tem minha mãe que teve 3 filhos e ela só voltou a trabalhar quando eu tinha 6 para 7 anos. E é muito complicada essa decisão. Mas essa pausa, muitas mulheres fazem e eu super apoio. Eu, infelizmente, não consegui fazer a pausa. A Alice tinha 11 meses só, eu já fui para o mercado de trabalho, trabalhar e estudar. Mas eu acho muito bom quem consegue, quem tem rede de apoio e dá para fazer realmente. Só que aí você fez essa pausa e logo depois você já engravidou de novo, foi isso? Não, o Davi eu engravidei. Foi 6 anos depois. 6 anos depois, eu já tinha voltado para o mercado fazia 3 anos. Uhum. Então eu quis dar essa pausa com o Bruno, não me arrependo. Aí você fala assim, mas você podia ter... subido muito mais rápido. Sim, imagina. Mas foi uma opção que eu tive. E aí eu falava, eu podia acompanhar ele na natação, dinheiro eu podia acompanhar... nenhum paga isso. Dinheiro nenhum, gente. Carreira nenhuma. E prioridades, né? São prioridades. Eu nunca tive... nossa, sempre carro zero e não sei o quê. Porque eram coisas que eu não valorizava. Então, eu queria estar com meu filho ali. Quando eu tive o Davi, eu trabalhava em assessoria de imprensa, eu prestava serviço para escola. Uhum. Então, eu lembro que eu amamentava ele antes de ir para o trabalho... E ele ficava na mesma escola que eu. Então, eu sempre fui muito assim... Prioridade eram os meninos. Foi mais tranquilo. E eu sabia que uma hora eu ia poder. Que é o momento que eu estou vivendo hoje. Se eu precisar hoje, falar assim... Olha, gente, eu vou passar um fim de semana em São Paulo. Ele se vira. 20, 14, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tudo certo. Um cuida do outro e tá tudo... E eu sempre acreditei. Eu falei... Eu vou poder voltar um dia, né? Assim, e as pessoas falavam, você é louca, você vai parar agora, depois para voltar, e depois para voltar, e depois para voltar. Mas você já percebeu, Gi, que a mulher ela é sempre julgada independente do que ela decida fazer. Sim. Se você tivesse continuado, muita gente ia te julgar e falar assim, poxa vida, seu filho é pequeno, você podia ficar com ele, e você não vai aproveitar, você tá pensando na carreira. Aí a mulher dá uma pausa. Você é louca, você vai perder tempo. A impressão que eu tenho... O julgamento vai vir. É que o julgamento vai vir de qualquer maneira e que a gente tá sempre errado. Tipo assim, não tem o que você faça... Não tem opção correta, né? Exatamente. Por isso que eu falo sempre pras meninas, falo sempre pras minhas seguidoras. Sigam o seu coração, faça o que você tem vontade, porque aos olhos das pessoas... vai sempre estar faltando alguma coisa. Nunca é suficiente. E eu acho isso um absurdo. E a gente fica nessa pressão, porque a gente fica confuso, de fato. Você fala, será que eu devia mesmo ter feito essa pausa? A gente se questiona muito, né? A gente se questiona muito. E a maternidade, ela tem essa questão, né? Da mulher tá sempre sendo questionada sobre a forma que cria, sobre o que decidiu fazer. Inclusive, as mulheres que decidiram não ter filhos também. Sim, E assim, o meu marido, o ano que vem faz 30 anos que a gente está junto. E ele sempre foi uma pessoa maravilhosa nesse sentido. Ele fala até hoje, você quer trabalhar? Você trabalha. Não quer trabalhar? Você não trabalha. Ele provê a casa. E assim, e ele fala, só que a gente vai viver com o que dá. Então assim, você já tem que saber que a gente vai ter uma fonte de renda. E tá tudo bem. Então assim, agora eu quero voltar para o trabalho. Agora eu quero parar. Aí eu voltei, aí eu tive o Davi, né? Já estava 3 anos no mercado com assessoria de imprensa, mas sempre assim. Mesmo não tendo a internet, eu trabalhava com assessoria de imprensa, eu dava um jeito de fazer vídeo. E ninguém entendia muito bem, porque onde que eu ia colocar esse vídeo se a gente não tinha internet? Não tinha YouTube. YouTube é recente. Então, o que eu fazia? Eu punha no site.
Então, ia lá, TV e o nome da escola. E aí, todos os eventos que tinha, eu fazia. Aí, uma vez... aí a gente foi... Visionária, né? E fui fazendo, e fui aparecendo. Essa palavra que tava na minha cabeça. E aí, eu ia fazendo vídeo. Ia fazendo das coisas da minha cabeça. Eu falava, não, vamos fazer vídeo. E era vídeo. Aí, eu tinha um menino que filmava. Aí, a gente convenceu a diretora para comprar uma câmera. E eu sempre trabalhei em colégios grandes. Aí, comprou uma câmera. Aí, a gente... Tinha Dia das Mães, tinha Dia dos Pais, tudo tinha vídeo. Foi ficando sério o negócio, tudo tinha vídeo. E só que não tinha onde pôr. Aí veio o Facebook. Quando veio o Facebook, que eu tava nessa 2011, 2010. Foi um pouquinho antes, 2009, 2010. É que no Brasil o Facebook estourou em 2011, assim, foi aquela febre, né? Aquela transição do Orkut pro Facebook. Porque o brasileiro, ele não tem essa coisa, vamos usar vários aplicativos. Não. É fiel. E aí, quando veio o Facebook, eu estava nessa escola já há quase 4 anos, mas sempre assim, ia uma escola gigante, com mais de 3 mil alunos, uma rede de escolas, e aí eu olhava pela janela lá no alto, assim, eu via aquele São Paulo gigante, assim, eu falava, gente, não é possível que um mundo desse tamanho, e eu vou ficar aqui fazendo assessoria de imprensa. Eu preciso realizar meu sonho, né? Nisso eu já estava com uma idade que não era das meninas estagiárias que estavam começando. E aí começou... Que pega muito também. Muito. O que paralisa as mulheres é realmente... Hoje tem nome, que é o etarismo, né? Hoje tem etarismo, nome, não tinha. Etarismo. Eu vi esse nome no Fantástico. A gente sofre muito preconceito referente ao etarismo. Você chega a uma idade, você não pode mais. E aí, não assim, não é que a gente se compara, mas automaticamente vem, realmente, fulana tem 20 e ela tá no mercado de trabalho. Pra mim já não dá mais porque eu tenho 30. Então a gente se limita muito por conta disso também. Mas eu acho que hoje tá em pauta muito esse assunto. Sim. Tem muita gente falando sobre isso e a gente tá tentando fazer com que isso mude. Mas nessa época, que ano era mais ou menos isso? 2008, 2009. Não se falava nisso e só tinha a situação, não é mais pra cidade, acabou. Ninguém reclamava, ninguém falava, não olha... Não explicava o que acontecia. Exatamente. E aí, meio que eu comecei a pensar e avaliar e tal. Aí o Davi estava com 3 anos nessa época. Como surgiu o Facebook, começaram a vir os contatos, né? Você começou a fazer o network ali. E eu encontrei uma menina que tinha estudado comigo na faculdade e eu acompanhava muito o trabalho dela, mas eu não tinha o contato dela. Como que eu ia, assim... E ela estava morando em Fortaleza. O nome dela é Patrícia Calderon. Hoje ela está na Jovem Pan de Fortaleza, na rede da Jovem Pan, da TV da Record lá, que é uma rede, né? E aí eu encontrei a Patrícia lá. Aí eu mandei uma mensagem. Eu falei, oi Patrícia, tudo bem? Você lembra de mim? A gente já estava formada há 10 anos. Você lembra de mim e tal? Eu estudei com você na faculdade. Meu sonho é trabalhar em televisão. Aí ela me respondeu. Ela falou, nossa, Gisele, eu lembro de você. Ela trabalhava com Marcelo Rezende em São Paulo. Eu acompanhava o trabalho dela. E ela foi para Fortaleza. Marcelo Rezende, o da Record também, né? Isso, que eu conheci a ex-mulher dele, pessoalmente, E aí, ela trabalhava com ele. Eu acompanhava o trabalho dela em São Paulo, achava ela o máximo e tal. Mas estava tão distante de mim, né? Assim, essa realidade de televisão e tudo. Porque é um ambiente muito fechado. Porque são poucas oportunidades, pelo tanto de gente que tem. Porque tem poucas emissoras. Hoje tem até um pouco mais, né? E aí eu falei pra ela, Paty, se você... E naquela época, não era o que a gente falou, era só televisão, não existia essa coisa de fazer propaganda na internet. Imagina. Era só televisão. Rádio era muito forte também, né, na época. O rádio era fortíssimo. Você falando de Jovem Pan, me veio na cabeça, a gente só ouvia Jovem Pan quando a gente ia nas férias pra São Paulo, MTV. Porque não chegava aqui. Nem isso chegava aqui pra gente, pra você ter noção. Não chegava aqui. É verdade, aqui só tinha duas... Era a AM/FM, só que o FM só tinha a antena, se não me engano, como chama? Regional. E a regional, só. Só era essas muito duas rádios. Extremamente limitado. E a TV também. E a TV só os canais também que tinha e acabou.
E assim, hoje eu tenho o sonho ainda de trabalhar em rádios. É a única mídia que falta eu trabalhar. Muito legal. Aí, galera das rádios, vocês estão ouvindo. Única. Hoje tem várias rádios aqui, eu conheço algumas pessoas que trabalham, vamos já organizar isso. Muito legal isso, pra zerar a vida mesmo. Fazer porque eu tudo trabalhei à vontade. assessoria de imprensa, trabalhei em televisão, trabalhei no impresso, trabalhei na Editora Abril. Olha que legal. Trabalhei na Editora Abril, na revista Exame em São Paulo. Nossa, que era tão forte também, a gente tá falando só da rádio e o da TV. impresso. Só que as revistas. O impresso era coisa de louco, E a jornal. E a potência que tinha em jornal, A pessoa cara. acordava cedo, comprava o jornal. A minha mãe... Revista Veja. A minha mãe, ela assinava a revista pra gente. Revista Época também. Chegava em casa e, assim, aí tinha dos adultos, né? E as nossas de adolescente. Era uma coisa de louco. Era a nossa rede social, Cláudia, né? Era a nossa rede social. Tititi, Inclusive, A gente era cabeleireira pra ver a sua foto. alguns traumas a gente deve às revistas dos anos 90, né? Por favor. A revista Saúde, principalmente. 15 Cheia de dias. Photoshop e a gente lá achando que as artistas tinham aquele corpo de verdade. E a gente, ai meu Deus, mas o corpo dela é tão lindo, ai, mas ela não tem uma celulite. Tá bom, querido. E aí você falou aí eu falei com a amiga. Você viu como é que é, né? A gente aqui começa a conversar quando você E aí, que hoje também tem nome, que a gente falou da sororidade, né? Sim, das mulheres. Exato. E a Patrícia foi uma pessoa incrível, porque assim, todo mundo fala da competição da TV, desse meio, a vaidade, né? Sim. E tal. E existe real? Existe mesmo? Existe, mas eu vou falar, eu, particularmente, eu não senti muito isso na pele, de falar assim, nossa, puxaram meu tapete, nunca consegui. Pelo contrário. Graças a Deus, as pessoas que passaram por esse tempo de televisão... pessoas muito boas na sua vida. A né? Rede TV, então, vocês não têm noção, assim, quantas pessoas legais passaram, e eu já vou contar como que foi essa trajetória na Rede TV. Que é uma TV que eu não tenho vontade de sair. Não tenho. Assim, talvez... mas você tá lá acomodada? Tô, porque eu tô bem. Eu tô feliz, tá ótimo. Né? E aí, eu cheguei pra Patrícia e falei assim, Patrícia... Meu sonho é trabalhar em televisão lá, eu lembro de você lá no canal universitário e tal. Ela falou, só que eu tô em Fortaleza. Você queria trabalhar aqui ou aí? Aí eu falei, acho que tem que ser aqui, porque eu tenho 2 filhos pequenos, né? O Bruno tinha 6, o Davi tinha 3. Aí eu peguei e falei assim, eu sou casada aqui, né? Não tem como largar tudo aqui, meu marido trabalha e tal. Ela falou, não fala pra ninguém. Mas eu tô indo pra São Paulo. Eu vou ser editora executiva do Rede TV News, na Rede TV. Que legal. Vou chegar aí, quando eu chegar, você me manda uma mensagem, vou deixar aqui meu celular. O que eu puder te ajudar, eu te ajudo. E o tempo foi passando e eu acompanhando as notícias. Punha lá, Patrícia Caldeirão News, Patrícia Caldeirão News. E ela, de fato, seguindo a mulher. E aí ela saiu em vários sites que ela estava vindo para São Paulo, voltando para São Paulo, porque ela era muito conhecida na Record e tal. E eu acompanhando ela, acompanhando tudo. Mas que legal que primeiro ela te respondeu, né? Super. Porque ela poderia muito bem ter cagado na história. Não, assim, o que ela fez é um exemplo para mim, que eu, sempre que eu posso, eu passo para frente uma corrente do bem. E eu sou muito grata. E eu sempre escrevo para ela, e quando ela posta alguma coisa, ou eu sei... A jornada na televisão para mulheres é mais difícil mesmo, jornalistas? Acho que não. Eu acho que pode ser assim. Por exemplo, no policial. Eu, particularmente, tenho medo. Trabalhar muito perto por exemplo, fazer diligência, né? fazer diligência com polícia, por exemplo, entrar numa viatura e entrar em favela. Eu tenho medo. Eu não gosto, né? Mas você vê as meninas dos programas Cidade Alerta, tudo ok pra elas. Mas assim, é muito particular, mas eu não vejo essa diferença, assim. A gente tem as nossas limitações, né? Mas aí, o que aconteceu? Ela me chamou, aí ela chegou em São Paulo e me chamou e falou, Gisele, vamos lá tomar um café comigo. E eu fui até a Rede TV, nunca tinha entrado numa emissora de TV. Ai, que legal. Aos 36 anos, quer dizer... Que massa. E aí eu fui conhecer a Rede TV e ela me mostrou. O jornal, entrou um boletim no ar. Quando o boletim entrou no ar, eu fiquei assim, coração encantada. Acelera, né? Aquela coisa toda. E é onde reafirma, você olha e você fala, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Só que lá em São Paulo eu morava no Tatuapé e a Rede TV em Osasco. Quer dizer, longe, assim. Quanto tempo? Tem várias emissoras que são em Osasco, né? Tem bastante SBT, estúdio, né? O SBT é na Anhanguera,
né? A Record é na Barra Funda. E aí eu falei assim, aí eu fui, né? Aí nesse dia a gente combinou, de eu ir lá, fiquei com ela. Aí ela me apresentou o Roberto Munhoz, que também é uma pessoa 10, fantástica. Hoje ele é diretor da CNN, né, em Brasília. E aí ela me apresentou para ele, foi me apresentando o pessoal da pauta e tal. E aí esse dia foi para conhecer a galera e ela ia me apresentando. Olha, a Gisele, ela trabalha com assessoria de imprensa, mas ela tem vontade de trabalhar em televisão. Se tiver uma oportunidade, quando você lançar uma vaga... Ela fez a frente mesmo, foi passando nas... Porque é muito difícil uma pessoa fazer isso por você, ainda mais. Você não vê a pessoa há 10 anos, né? Nossa, e olha que legal, bacana. eu falei para ela falou, Gisele, mas fizeram isso por mim também. Olha que a gente falou da corrente do bem, né? Exatamente. Fizeram para ela fez para mim, agora quando eu posso... Eu nunca esqueço disso, né? Com certeza. E aí eu sempre falo com ela, eu devo muito a você, né? Que naquele dia ela não precisava ter feito isso. E aí o tempo passou, ela me apresentou para todo mundo. Olha, quando tiver uma vaga, você me avisa, que aí ela se candidata e tal. E conheci a galera ali, aí que eu voltei mais doida ainda, né? Gente, eu quero. É dar um gás, né? Dar um up mesmo. Você fala, não, gente. Então, aí eu acabei saindo dessa assessoria, que eu estava há mais de 5 anos. Saí e fiquei meio perdida. Nossa, o que eu faço agora? Sabia o que eu queria. E mandava currículo, e mandava, e falava com um, e falava com o outro, falava. Até que um dia, foi aniversário da Patrícia, eu mandei os parabéns para ela. Aí ela pegou e falou assim, Gisele, ai, que bom que você me mandou mensagem. Depois, acho que de uns 6, 7 meses. Apareceu uma vaga que entra lá no site, se candidata para vaga e tal. Só que é para produtora executiva. Tudo bem para você? Aí eu falei... Beleza. Tem que começar novamente, né? Por um começo. E era um começo. E aí eu fui, né, para essa vaga. Porque se você tá lá dentro, você já vai saber em primeira mão quando tiver uma vaga para trabalhar, né, ali na frente das câmeras e tal. Então é isso. Mas não foi para trabalhar na frente das câmeras. Sim, já estava inserida ali. Você já tá ali, então a hora que aparecesse para trabalhar na frente das câmeras, você já tava tipo. E assim, ela não. Primeira da fila. Ela não. Cortou nenhum caminho. Ela não foi assim, falar assim, olha, essa é a minha amiga contrata. Não. Ela só me deu um toque e se precisasse, ela ia me, né? E assim, ela me falou da vaga. Que já foi meio caminho andado, né, cara? Com certeza devem ter perguntado para ela, e ela passou alguma indicação. Referência, né? Mas eu participei do processo normal, como todo mundo. Como qualquer outra pessoa. E aí pude participar desse processo. E aí, quando falaram do salário, eu já estava num nível diferente de carreira. Cheguei para o meu marido, por isso que eu falo que, assim, eu devo muito também ao meu marido, no sentido de... Não uma questão de dependência. Mas não isso, né? De segurar de bronca, né? De segurar bronca. De apoio mesmo. Eu cheguei para ele e falei, Eric, não vai dar para eu aceitar. Quando eu falei para ele, parecia que era com ele, sabe? Ele, eu não acredito, você foi chamada e tal. Que aí eu fiz as entrevistas e passei. E aí o Edson Porto, na época, que era o diretor, me ligou e falou, olha, tô te ligando para te dar uma boa notícia. Eu chorava. Ele falou, a gente vai te contratar como produtora executiva, é um cargo que não é de vídeo, você aceita, o salário é tanto. E aí era um cargo que não era um cargo com um salário muito alto. Aí eu cheguei para o meu marido e falei, olha, acho que não vai dar para eu aceitar, porque é muito baixo. Nossa. Olha a gasolina que eu vou gastar. Aquela assim, primeiro você paga para trabalhar no começo, mas não tem como você pular esse processo também. Ia ter que começar por ali. Não, e os meninos pequenos, né? Aí eu tive que envolver minha mãe na história para buscar o Davi. Meu marido chegava do trabalho, buscava o Davi. Eu acordava de manhã, eu entrava às 4 da tarde. Eu acordava de manhã, ficava com o Davi, dava almoço para ele, deixava ele na escola e ia ver ele só no outro dia. Né? Mas ainda bem que você tinha essa rede de apoio também. Você entrava às 4 da tarde, você ia que horário? 11 horas. No começo eram 11 horas. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei pro Eric e falei assim, Eric, não vai dar para aceitar, olha o salário. Ele falou, Zélia, mas é seu sonho. É seu sonho. Vamos tentar? Tenta. E você sabia também que era por pouco tempo aquilo que você ia subir lá dentro, eu não sabia, né? Assim, aliás, na verdade, eu não sabia o que me esperava. Eu só precisava ver o que era. E aí foi muito legal, porque eu ficava lá naqueles computadores, aí ficava o Augusto Xavier e a Amanda Klein. E assim, a minha mesa era no meio deles.
Então, eu aparecia o tempo todo. Aí, você imagina minha mãe, meu pai, meus amigos, meu marido, Nossa. os meninos, todo mundo me via. E o pessoal passava mensagem, não acredito que eu tô te vendo na TV. Que Isso legal. muito É legal. como se eu É muito tivesse bacana. É um assim, evento mesmo, né? apresentando O o Jornal jornal. Nacional, sabe? É Porque muito assim, o bacana pessoal me isso. olhava e todo mundo mandando mensagem, porque todo mundo sabia que era meu sonho, né? E pra mim ali já tava ok, porque eu tava já naquele movimento, né? E aí o pessoal foi muito bacana comigo. Me receberam lá, mesmo mais velha, mesmo não tendo entrado como estagiária, que é o que normalmente acontece, mas como eu já tinha um bom texto no sentido de experiência, né? Sim. Por isso que eles acabaram me contratando. Não foi fácil, porque eu tive que aprender muitas coisas. E aí eu comecei a... Aí um dia eu estava lá, era um domingo, eu estava de plantão. Aí vieram os plantões também, porque tem plantão de sábado e domingo. Tinha tudo isso que contava, né? E um dia eu estava num plantão de domingo, a chefe de reportagem, Daiana Tosta também, que me ajudou demais. Hoje ela saiu da TV, empresária e tal, mas também gosto muito dela. Eu tô vendo a lista de Não, tem famosos. uma lista. Não, uma galera. Eu tô morrendo de medo de esquecer alguém. Não, e aí eu conhecia a esposa do Marcelo. E pra mim já era, que eu acho que ela é jornalista também, a esposa do Marcelo Rezende. E aí você vendo essa lista de pessoas assim, todo mundo muito super top. legal, É muito super legal. O é Augusto muito legal. Xavier, que tá há quantos anos apresentando, mó sentava do galera. meu lado. E assim, eu nem tirava foto. Porque E é uma coisa assim que a gente tem meio que fingir o costume, Não, né? você Vocês vão mudar disso. isso. Eu fazia você ir embora, isso. Tipo assim, Isso, aí para você, de ser eu louca, fazia garota. isso. Senta lá no seu você fica lugar. lá assim com aquela carinha assim. eu meu passava do lado do pessoal assim, mais da Luciana Gimenez. Boa tarde. Deus. Por dentro você tá assim. né? Marcelo de Carvalho passava do meu lado. Nossa, Aí a gente tomando café, chegava o João Kleber zoando lá, conversava comigo. Beleza. Aí ia fazer o tudo cabelo, bem. Nelson Rubens do lado. Sabe aquelas pessoas que você via desde que você era criança, assim, aquela pessoa que tá do seu uma lado. loucura isso, né, gente? Não, aí É vinha os muito entrevistados, né? Vinha gente de fora, Marina Silva, eu lembro que teve uma vez que ela foi lá e que eu fui lá tirar foto com ela. Mas, e aí você tem que Dava fingir. pra tietar? Dá, Um outro, dá assim? sim. Tem muita gente, assim, que é difícil alguém chegar... Não chega perto, muito difícil. Aham. E aí, o que aconteceu? Aí a Daiana chegou no domingo e falou assim pra mim, você tá de plantão? O que você é? Você é nova aqui? Eu falei, sou produtora e tal. Tem como você sair pra fazer uma matéria pra gente? Segurar o microfone e tal? Eu falei, pode ser. Por dentro tava assim. Não, e assim, eu tinha 36 anos e meu chefe, que hoje ele tá na Band, o Breno, muito bacana também, tinha 34. Então, assim, era nesse nível, né? E aí eu saí, fui fazer minha primeira matéria, que foi uma exposição que estava acontecendo no Copan, no edifício Copan. Era uma exposição alternativa, bem legal e tal. E eu fui, mas a minha função, eu não sabia, era só segurar o microfone. Só que aí o câmera falou para mim, você sabe que você não pode aparecer, né? Eu falei assim, sei. Não, fica tranquilo. Tá? Cheguei na TV, escrevi toda a matéria. Então, eu escrevi toda a narração, cortei já o texto dos entrevistados. E aí eu tô lá, toda empolgada, fazendo e tal, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. E eu não queria perguntar, eu falei, eu não posso pagar de... Né? Não vou fazer, eu vou fingir. Ela não sabe. né? Eu quero aproveitar essa oportunidade. E dar o máximo que eu posso dar. E eu já Dar o tinha meu aprendido melhor. a mexer, porque tem um sistema diferente lá e tal. Aí eu ouvi alguém falar assim, quem é Gisele Farina? Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Jesus, agora eu falo que eu sou eu não falo. Aquela redação gigante, né? Aí eu fiz assim, atrás do computador, sou eu. Você fez o meu trabalho? Obrigada. Não, ela falou, você fez o meu trabalho? Eu fiz, que trabalho? Ela falou, você escreveu toda a matéria. Aí eu fiz assim uma cara meio... Tipo, não era? Aí ela falou, obrigada, muito obrigada, eu adorei, ficou ótima, só vou mexendo umas coisinhas aqui e tal. A editora do texto chegou para fazer o texto, mas eu já tinha feito tudo. Que né? legal. Aí a Daiana, que era a chefe de reportagem, falou, você grava off? Aí eu falei assim, olha... O que é gravar off? É a narração da matéria. Aham. Porque o jornalista vai, pega todas as informações, faz uma narração, entra as entrevistas e tal. Aí eu falei, olha, eu nunca gravei assim, né? Tô aqui nova na TV. Ela falou, grava lá. Aí tava o Eduardo Campos, que é o apresentador. Naquele dia era ele, no fim de semana. Aí ela falou, Edu... Eu falei, onde que é que grava? Aí ela falou, Edu, ajuda a Gisele Farina, ela tá começando agora, ajuda ela lá a gravar. Aí eles ouviram o meu off. Ela falou, cara, você sabe
você sabe fazer legal Porque e tal. tem aquela... Como chama? São as cabines, Como né? chama aquele texto que aparece? Como chama? TP. TP. Mas aí é o apresentador, Eu acho né? muito legal, Muito porque legal. às vezes a gente vai fazer algum teste, né? Que você vê também de publicidade. Não vai ter TP, tem que decorar. Aí a gente já fica imaginando, né? E é muito legal. Muito e, assim, legal. Como que E se acostuma como a vocês ler com conseguem naturalidade. ler sem se perder e sem... Que eu fico, gente, que loucura. Mas é treino, né? Você vai treinando muito. E aprender, que já aconteceu quando estava apresentando o jornal, porque aí eu fui para uma outra emissora para apresentar, do TP ficar preto. Simplesmente ficar preto, caiu o sistema. Aí você tem as laudas na mão, aí você tem que falar, ler, falar. E aí ela pegou e falou assim, nossa, mas seu texto é legal, seu off é legal, tal. Aí eu falei assim, meu Deus, será que meu off vai para a TV, né? Aí ela falou, pode ir embora, já deu seu horário e tal. Chegou a noite, eu falei pro meu marido, eu falei, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Aí eu contei para ele, nós dois em frente ao jornal assistindo. O off entrou, eu não percebi que não era a minha voz, porque eles não iam colocar a minha voz, estava começando agora, né? Mas o texto era todinho meu. E qual o problema de colocar sua voz? Porque a minha voz não estava modulada, não estava... Eu não tinha trabalhado em televisão profissional, né? Uhum. Só que a hora que eu vi, eu falei assim, gente, fui eu que fiz. Pra mim, era... Sabe o Monstros S.A. que o Wazowski aparece pequenininho, ele acha que ele tá... Pra mim era aquilo. Isso, mas a gente tem essa... Tudo que eu fazia na TV, pra mim, era aquilo. Assim, por menorzinho que fosse... Tô no caminho certo. E aí, chegou no dia seguinte, né? Ela falou, você viu, né, que a gente pôs uma outra pessoa para fazer o off. Na verdade, eu queria fazer um teste. Você topa passar pela fono? Porque toda a TV tem uma fono que faz você aprende a... Isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente fala muito a respeito da dicção das pessoas, né? A minha dicção é péssima. Eu penso muito rápido, então eu falo muito rápido, então tem vezes que eu atropelo tudo. Mas a fono isso ajuda. Sabe? Você fez fono um tempo, né? Mas ajuda. A dicção dela já era ótima, já era excelente. Eu fiz porque eu queria melhorar e eu queria também... cuidar, né, da Sim, voz. Porque a gente que trabalha com imagem, trabalha com a voz, tem que ter esse cuidado, né, Gi? E aí eu fui fazer a fono e daí foi. Aí eu comecei a fazer os plantões, aí foi indo bem devagarzinho e para mim estava tudo bem. Aí eu comecei a conseguir os artistas, porque como eu era produtora, eles me deram carta branca para eu marcar as entrevistas. E aí eu trabalhava no Leitura Dinâmica, que é o Jornal da Noite. Aí eu comecei a marcar Ivete Sangalo, Gil, só pessoal Lenine, o pessoal tudo top. E não tinha como eu não aparecer, né? Porque eu estava ali do lado do cara. Eu que marquei. Então, eu comecei a fazer matérias muito legais. Eu já vi o Lenine. É demais, de verdade, no aeroporto. Só que eu não pedi. E quando a gente vê, a gente fica ele, assim, ele é meio sério. Ele é serião. A gente fica assim, nossa, essa pessoa é de carne e osso. É muito louco, é muito doido. Laura Pausini. E até no meu Instagram, depois quem quiser ver, tem um destaque lá. Tem um destaque lá. Hoje, passa seu arroba pra galera te seguir. É @euGiselleFarina. Já põe o GC aí, hein? Aí eu comecei a fazer muitas coisas legais. E aí, o que aconteceu? Começou a dar, assim, 2 anos, eu já estava que foi o que a gente estava falando. Não é fácil a rua. Eu comecei a fazer todo tipo de matéria. Mãe, o Davi já estava com quase 6 aninhos, o Bruno já com 9. E aí eu comecei, assim, a ficar um pouco cansada dessa rotina, mas não da TV, a rotina geral. Porque a minha rotina começou a ficar muito cansativa. E eu morava muito longe. Na verdade, não é longe. Você perguntou quanto tempo. São 25 quilômetros, mas é a marginal inteira. Da Zona Leste até Osasco. Então, que, na verdade, a gente fala em tempo isso, né? Quanto tempo? 1h30? 1h30, 2 horas. E trânsito, né? Puro trânsito. E aí eu comecei a fazer as pautas à noite. Então, assim, fui entrevistar o Luan Santana, estava marcado 10 horas. Ele decidia falar depois do show. Eu saía do show 3 horas da manhã. E os meninos acordavam cedo. Caramba! Nossa, e perigo de marginal, sabe? Então, assim, porque São Paulo não é igual aqui, né? Nunca foi brincadeira, né? Nunca foi. Aí eu fui trabalhar, dei aula no Senac. Aí o Senac me chamou para eu dar aula. E também já comecei a meio que flertar com a HIT. Não, com a Editora Abril, que a Editora Abril tinha um núcleo digital. E aí eu tive que sair da Rede TV. Saí, pedi para sair.
Na época, o Américo Martins, que era o diretor, ele falou, você tem certeza? Hoje ele está na CNN em Londres, ele é correspondente de Londres. Que legal. E aí, porque TV é isso aqui, gente. Todo mundo se conhece televisão, todo mundo. Parece Jales. Aí, Jales é real oficial, todo mundo se conhece. E aí, o que aconteceu? Eu tive que sair de lá. Eu lembro eu saindo do estacionamento em prantos. Mas eu tive que parar para falar, será que eu saio daqui mesmo? Vut. Mas assim, coração doendo muito. As pessoas, eu ia me despedir, cada um que eu me despedia, eu chorava. Porque era o seu sonho, Uma era o que você família queria, também, né? mas a Passava gente muito tem mais que tempo entender os ali. nossos limites também. Porque, né? Não é fácil. Será que vale a pena a gente acabar afetando a nossa saúde, tanto física quanto mental? Porque eu imagino o jeito que a sua cabeça ficou. Muito, assim, cansativo. Os meninos também em casa já estavam... Já tinha passado 2 anos, aquilo já começou a ficar muito pesado. Madrugadas, e eu não conseguia levantar cedo. E eu precisava levantar cedo para dar atenção para o Davi. Bom, enfim. Aí saí... Abriu, era uma outra porta que ia te abrir outro leque para outras possibilidades. Outras pessoas e outro network e tal. E aí era um freela da Editora Abril, que era para ficar 1 mês, 2 meses. Acabei ficando 6 meses, que foi muito legal também. E aí veio essa oportunidade na Hit TV, que a Hit TV já é no centro da cidade. Que é Hit TV? Hit é uma TV do grupo daquela igreja internacional da Graça, do R.R. Soares. Ele tem uma rede de jornalismo. Tem a jornalismo da Hit TV. Então, tem uma estrutura bem legal. Muita gente trabalha lá. Que legal. E aí, tinha o Jornal da Noite. Eu fui apresentar com o Alexandre Jaqueto. Eu era substituta da apresentadora oficial. E aí, eu fui apresentar jornal. Porque também era uma coisa que na Rede TV era mais difícil de acontecer e tal. E aí, foi muito legal. Muito legal. Aí, eu também trabalhava à noite, na Avenida São João. Nossa! Eu amo a Avenida São João porque o Bar da Brama fica lá. Mas para trabalhar todos os Cruzadinha dias. com a Ipiranga, Avenida São João. Para trabalhar todo dia Fiquei mais 2 anos na Hit, que foi muito legal também. Aí eu apresentei uma proposta de um programa de cultura. E aí eu tinha um programa de 30 minutos de cultura lá. E aí foi muito bacana também. Aí eu já comecei com os freelas. Aí eu já comecei a perceber, porque aí a internet já estava bem. E esse programa de cultura era legal, porque como eu te trazia a experiência da Rede TV, eu pegava as notícias de cultura que eu tinha na internet, fazia o texto, uma narração, apresentava o jornal e tinha só uma pessoa que me ajudava e a parte técnica. Então, era muito legal, porque eu gosto muito de cultura. É uma editoria que eu gosto. E aí, eu saí da rua, porque como a gente estava até conversando, nessa questão da rua, para a mulher é muito complicado. Porque a gente precisa ir no banheiro, você precisa almoçar, você precisa jantar, e você começa a comer muita tranqueira na rua. Porque demora se você for comer uma coisa mais elaborada, Demora, né? E para quem você tem fala assim, vou comer um salgado, vou comer um cachorro quente, vou comer um negócio aqui, e quando você vê, já tá E assim, só é glamour zero. Não é só fácil. com uma alimentação assim, complicada. E eu lembro, assim, uma matéria que me marcou muito, que eu fui fazer... Eu cheguei na redação, era umas 6h30 da manhã, para sair às 7h. A gente saiu às 7h, porque aí tinha que esperar o equipamento, porque naquela época tinha ainda câmera, tinha motorista e tal. Hoje não mais, né? Isso que eu ia falar agora. Como é hoje? Hoje, você vê o pessoal da TV Tem aqui, eu faço tudo sozinha. Então, é tripé e microfone. Celular, microfone e adeus. Sabe, na Globo, às vezes, de São Paulo, e muitos repórteres, Globo News, estão fazendo isso. Não porque tem equipe. Porque a imagem do celular, hoje, ela tá sensacional. E o público se acostumou com isso. Sim. Com essa humanização da reportagem, né? E aí, saí para fazer uma matéria sobre o teste do pezinho. Fui lá no Hospital Leonor Mendes de Barros, em São Paulo, que era referência lá. Gravei. A hora que eu tô subindo na casa da personagem, que era uma mãe, o filho tinha feito o teste, porque a gente estava falando uma matéria de saúde. Tocou o bip, porque eu andava com rádio. A hora que tocou o bip, meu coração já... E aí eu olhei na internet... Que significava isso? Porque a TV chamava para fazer... Era alguma coisa, tipo, ou eles estavam me cobrando, ou eles estavam com pressa. Alguma coisa que tinha acontecido. Nunca é bom tocar bip. Entendi. E aí tocou... Aí sabe quando eu acabei de entrar na Folha de São Paulo, eu vi... Caiu um guindaste lá no Corinthians. Eu lembro disso. Caiu um guindaste. E eu tava subindo, já era 12h, e eu tava subindo para entrevistar uma mulher, assim, tava chegando no prédio, aí tocou o bip. Gisele, vai agora para Itaquera. Era 12h.
Aí eu falei assim, é o guindaste, né? Ele falou, não Quanto dá tempo? para vocês almoçarem. Eu tava no Tatuapé e ia ter que ir para Itaquera. A gente ia demorar uns 50 minutos. Aham. Aí ele falou, não almocem. Pode ir direto. E a gente foi. Menina, chegamos lá. Já tava o pessoal da Odebrecht lá. Já tava, na época, era o... Como que era o do Corinthians, Bru? André Sanches já estava lá, já estava uma galera lá. Não, já não entendo, já falei o Tite. Não, faz tempo. Que loucura, velho. Já estava assim, já adaptaram uma coletiva para resumir a história. Entrei ao vivo, entrei para a Rádio Santa Catarina. 11 horas da noite eu estava lá ainda. Sem uma água, sem um copinho d'água. 6h30 Aí eles serviram. Eles começaram a servir, porque viram que a galera tava lá. 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Você chegou. Então você acordou no mínimo umas 3 horas. Era isso. Aí 11 horas, quase Eu ainda 24 tava lá. horas acordada. Mas assim, trabalhando. você não pode largar. Eles ainda falam, você tem que ficar até secar o arroz. E a gente quer ficar lá, porque você... Sim, você não né? quer perder nada. Imagina você ir embora e acontece alguma coisa importante que o outro jornalista pegou e você não pegou. É uma loucura e eu queria isso. ficar, e eu não, deixa que eu vou terminar, e não sei o quê. E assim, eu falando a minha mãe no celular, onde que tem feijão? Tiro carne ou tiro frango do freezer? E tipo, eu lá naquele sol e... Mãe, caiu um guindaste aqui, mãe. Pega o e frango. E o cara morreu, né? Ai, credo, Tinha coitado. morte, o cara morreu. Então, assim, quando Então foi grave foi bem o negócio. sério, né? Isso, assim, foi uma. A outra vez também era eu ia gravar bloquinho de carnaval, no plantão de carnaval, aí em Iturama, que era a cidade de Minas, que teve um... Tipo, teve aqui em Araçatuba, do assalto do banco. Caixa Forte. Aconteceu também em Minas. Fui viajar para Minas. Enfim, para resumir a história, é isso. E aí apareceu essa oportunidade de eu sair, fui apresentar, e o que foi muito legal. Né? Então, aí eu na TV começaram a aparecer os freelas para eu fazer. Então, assim, você não quer gravar um vídeo institucional, não sei o que. Aí eu estava meio presa na TV, né? E gostei também muito de trabalhar na HIT, porque nunca fui para a rua na HIT, sempre fiquei na apresentação. Eu já entrei na escala de apresentadores, porque era uma TV menor. Sim. Né? E o bom do freela é que você pode fazer o seu horário, né? A qualidade de tempo acaba sendo melhor. Isso. Né? E aí eu comecei a fazer freela. Aí comecei a prestar serviço, comecei a trabalhar numa outra na área de educação também, aí com uma estrutura melhor, né, que foi que eu estava antes de vir para cá. Aí tinha uma estrutura, já tinha um canal, fazia os institucionais de lá, tinha uma equipe grande nessa escola que eu trabalhei também, lá em São Paulo, que era uma rede. E aí veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, o meu marido trabalhava ele tinha um escritório que prestava serviço para o Bradesco descredenciou. E o meu sogro é daqui do interior, tudo pra gente já chegar aqui. Isso que eu ia falar, foi assim que você veio parar aqui? Foi. E o meu marido, como descredenciou o escritório dele, e o meu marido sempre gostou de... A gente passava férias, que meu sogro tem uma propriedade aqui faz mais de 20 anos. Descansar é aqui mesmo, né? A galera gente de São Paulo vinha massa pra cá. Minha referência daqui eram as férias. E aí o meu marido... Férias, cidade de aposentada, é isso. E aí o meu marido começou a vir ajudar o pai na propriedade. Começou a vir e a gente tinha vontade de vir para o interior, porque essa vida louca, assim, eu sempre tive empregada em casa. Então, assim, eu perdia muito tempo no trânsito e eu já estava um pouco cansada dessa vida, assim, sabe? De falar, putz, gente, mas é isso, né? Eu olhava, a janela do meu prédio era telhado e prédio, eu não via o céu. Selva de pedra. Eu falava assim, gente, eu preciso ver o céu. E eu tinha muito isso. Por isso que aqui eu vejo o sol, tiro foto. Nossa, vejo a lua, mas tiro foto. A galera de lá a gente vem não pode ver cá, o pôr do sol que a gente tá assim. Fala muito disso, que o céu é totalmente diferente, o ar é diferente. E não é só para descanso, é que realmente o cenário é outro, né? E aí mesmo você vê a lua, lá você não vê estrelas, nunca você vê estrelas. E assim, é uma coisa muito solitária, São Paulo, né? Porque assim, tem todo mundo e não tem ninguém. Uhum. E por mais que aqui tenha isso, mas você conhece todo mundo, tem gente que você sabe isso, mas pelo menos assim, as pessoas vivem, sabe? Sim. Então lá a gente acaba qualidade muito de vida, né? Porque aqui com 5 minutos você tá num lugar. Pra sair em São Paulo, você tem que se programar. Você leva o dia. Exatamente. Pra fazer uma consulta. Pra fazer uma coisa. Né? É fato isso. E aí o Eric começou a vir pra cá e a gente falou assim, nossa, será?
né? Que esse é o momento. E ele nunca gostou muito, ele é advogado, pós-graduado, e sempre trabalhou com advocacia, mas ele falava, não é isso. Ele também estava querendo dar uma guinada na carreira, né? Fazer uma transição de carreira, porque não era direito que ele gostava. E ele começou a vir e ficar aqui. Ficava 15 dias, e eu trabalhando lá. Porque... É porque pandemia, né? eu trabalhava home office e tal, fazia as coisas pela internet. E aí ele começou a vir, ficava 20 dias. E aí veio. Aí em 6 meses a gente decidiu, assim, uma coisa que a gente já pensava muito. Aí a gente decidiu vir para cá, para Jales, morar em Jales, porque é perto da fazenda. E foi difícil para você se adaptar quando você chegou? Porque Não, é muito diferente. A pergunta é, quanto tempo demorou para se adaptar, né? E a resposta é... Se adaptou. Não me adaptei totalmente ainda. Esse foi E difícil. a resposta é, não sou 100% adaptada, né? Mas é uma coisa que hoje, faz 2 anos e meio, eu já consigo lidar melhor com frustração. Então, assim, tem coisas que me irritam um pouco, né? Tem coisas assim que são difíceis. O comércio fechado, você quer comer alguma coisa à noite, você quer comprar alguma coisa a boba. falta de opção mesmo, né? E fora a parte da cultura também, né? É. Que eu sempre vejo, eu gosto de acompanhar a Gi, porque ela tá sempre postando museu, teatro, coisas interessantíssimas, que aqui a gente tem acesso, mas é muito pouco. E não tem como eu deixar de gostar. Perto do que tem de acesso lá, né? Porque eu falo assim, por exemplo... Inclusive, a galera da Escola Livre de Teatro vai vir no pod também. Muito bom. Queridos. E eu voltei pro teatro e aí vai ter sarau. Só que é diferente, porque lá, qualquer dia da semana que você quiser visitar um museu, que você quiser assistir uma peça, você tem acesso essa a isso. possibilidade, você tem esse acesso. E aqui a gente tá mais limitado, né? Sim. Então, essa era uma questão. A questão, assim, eu tenho 2 irmãs, as 2 moram no exterior. Os meus pais estão em São Paulo. Então, assim, essa solitude, sabe? De você falar assim, quem que é minha referência aqui agora? Porque quem é minha rede de apoio aqui, né? Queira ou não, assim, eu tinha meu pai e minha mãe ali. Mãe, tô indo aí almoçar. Nossa. Né? Ai, tô indo aí te ver. Né? Eu tenho meu sogro que tá lá em outra cidade, aqui tá em Ponta Linda, que tem a propriedade lá. Mas, assim, o costume dos meus pais ali, dos meus amigos, né? De tantos anos, porque eu sempre morei em São Paulo. E faz 2 anos. Eu nunca saí. O prédio que a gente morou 20 anos. Então, meus filhos nasceram nesse prédio. O porteiro Raízes chorou mesmo. quando a gente saiu de lá. Nossa, eu imagino. Então, assim, não é fácil. Mas quando você põe na balança... Então, assim, se hoje você falar assim pra mim, você quer voltar a morar em São Paulo? Não. Qualidade de vida, né? Não tenho como desperdiçar isso aqui. Eu sempre falo, Gi, que a gente acaba tirando o melhor dos 2 mundos. Isso. Porque eu amo ir pra São Paulo pra aproveitar e pra sugar tudo que eu posso de cultura, lazer, de restaurantes. E aí eu volto pra casa e é essa calmaria e é essa tranquilidade. E é aqui que eu estabeleço a minha rotina. Então eu falo que é o melhor dos 2 mundos. Sim. Né? Porque a gente tem essa possibilidade. Sim. E tá tudo bem. Né? É você se permitir. Eu ainda tenho essa facilidade, porque meus pais moram lá. Tem né? onde ficar e, né, tudo mais. Então, Isso a gente muito tem onde bacana. ficar, dá pra eu... quando eu vou para lá, vou até a Rede TV, encontro o pessoal. E aí eu brinco com meus filhos, você sempre fala isso, mãe. Eu falo, gente, quando tem muita natureza, que eu preciso um pouco de monóxido de carbono, aí eu vou até São Paulo, respiro um pouco, aí chega de monóxido de carbono, deixa eu voltar. Então, assim, hoje, eu penso, gente, não tem como desperdiçar essa oportunidade. Porque Sim. todo mundo que você fala em São Paulo, fala, ai, meu sonho é morar no interior. Ai, meu porque sonho tá é de morar no saco interior. cheio, já não aguenta mais. Mas Aquela eu acho que rotina e é aquela maçante. questão também da gente não... Às vezes, não querer o que não tem. Isso. Tem muito isso. Porque a galera que mora aqui, às vezes, fala... Nossa, eu queria muito morar numa cidade maior. Eu queria ver como porque é que é, muito como mais funciona. fácil a gente aqui do interior se adaptar na cidade grande. Você acha? Eu acho. Do que as pessoas... Relato das pessoas que vêm de lá pra cá. É porque ela tem muita opção, você se distrai. Por isso que deve ser mais fácil, né? Assim, Eu tem acredito muita que seja opção, tem muita... E aqui você não tem um bom Netflix, não, pra você ver só. Você não tem amigos pra fazer um churrasquinho na casa deles. Então, assim, eu penso muito nesse sentido, né? Falo pros meus filhos que eles não estão presos aqui, né? Mas hoje, eu e meu marido, a gente já tá numa fase que, ok, e
quero continuar indo para lá, porque eu tenho as minhas coisas lá, tenho os meus amigos lá, e quando eu vou para lá, encontro todo mundo, né? Isso é gostoso, né? E o rolê da influencer? Eu ia perguntar... Você é uma influenciadora. Sai da minha cabeça. Você é uma influenciadora. E como foi que isso surgiu na sua vida? Foi desde lá de São Paulo? Ou foi quando você veio para cá com a pandemia que começou? Na verdade, assim, eu não me considero uma influencer. Assim... Desculpa, mas você então, mas assim... como que eu posso explicar? Não é assim um título, não desmerecendo de jeito nenhum, eu acho o máximo. Mas eu não sei nem se eu levo muito jeito. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa... Você tá sendo modesta? Não. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu comprava esse óculos, a pessoa falava, nossa, que óculos bonito. Gente, vai lá, que é barato, que é assim, que é essa... Eu sempre vendi... Indica mesmo. Eu sempre fui de indicar, Uhum. né? Porque, assim, o que era legal pra mim, eu gostava. Tanto é que eu indico muita coisa fora, né? Sim. Hoje eu ganho dinheiro, mas... então, isso foi sempre uma característica minha e foi fácil para eu fazer isso na internet. Eu confesso que eu sou um pouco tímida. Apesar de, né? Eu sou assim, eu entendo muito. Eu super entendo. Se você chegar pra mim e falar assim, olha, pega o microfone, faz uma palhaçada aí, apresenta alguma coisa pra todo mundo, faz o povo... Não. Se eu chegar no lugar, eu fico muito na minha. Eu não sou uma pessoa assim... Né? Assim, eu sou falante e tal, mas eu sou muito restrita à minha área ali, no que eu domino. Mas eu não sou muito, né? Então, o rolê de influencer foi muito por acaso. Foi real... muito por acaso. Na pandemia, as pessoas me mandavam muitas coisas. O pessoal do bairro, do Tatuapé, ali tem um comércio muito forte. Aí o pessoal começou a mandar. Aí a plataforma, essas agências de influencer que eu comecei a trabalhar, assim, que eles começaram campanhas grandes, aí uma acaba chamando a outra. É verdade. Aí vem a visibilidade por causa da TV, né? Então, e aí eu voltei para a Rede TV, né? E aí eu começo com essa história da influencer na pandemia. Mas isso aí, Gi, você voltou para a TV oficialmente ou como free? Oficialmente, eu tenho um contrato com eles. Muito né? bacana isso. Aí você mantém os dois, então. A influencer e o contrato. Na verdade, eu faço de um tudo. É mil utilidades essa mulher, gente. Na verdade, eu presto serviço. Eu tenho uma empresa aberta e eu presto serviço com narração, apresentação, texto. Então, muitas vezes, uma empresa me pede para fazer só um roteiro. Legal. De vídeo, né? Já aconteceu, de empresa aqui de Jales até. Falou, olha, eu já tenho um narrador. Eu só preciso que de um roteiro de um vídeo institucional. Ok. Então, eu presto serviço. Se tiver dentro do meu escopo ali, eu faço. Se não, fala, gente, eu não dou conta disso, passo para outra pessoa. Sim, não pelo número de seguidores. Agora, falando do rolê de influência, porque eu convivo com a Thames, né? Mas você nunca recebeu uma mensagem de alguém que falou, nossa, Gi, você fez meu dia feliz. Nossa, Gi, fiquei feliz por conta disso. Sim, muito. E você deixa de colocar as coisas no Stories. Ai, cadê você? Ah, senti sua falta. Então, Gi, você influencia as pessoas. Não tem jeito. E é um caminho sem volta. Sim. Porque as pessoas que seguem você, elas gostam do seu conteúdo, elas ficam esperando você indicar alguma coisa, se tornar algo pessoal, sabe? E assim, hoje o meu Instagram, eu penso muito nele como o meu portfólio. Sim, né? É isso mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tô precisando... às vezes até um entrevistado. Que nem agora eu vou fazer uma matéria do Dia dos Pais. Aí eu sei de uma história boa. Oi, tudo bem? Eu queria... Será que você topa dar uma entrevista? Aqui, esse aqui é meu Instagram. A pessoa... Pelo meu Instagram, eu quero que ela me conheça ali. Por isso eu topo currículo, né? Mas eu acho importante... São poucas pessoas, às vezes, que estudam o Instagram antes de querer te contratar. Sim. E isso é extremamente importante para a pessoa conhecer a forma que você trabalha, saber como é que você se comunica com o público, né? Saber o que você tem para oferecer. E são várias linhas, né? Então, tem gente que é mais do dia a dia, tem gente que é mais... São os nichos, né? Sim. Então, assim, o meu Instagram, eu fico pensando como um contratante, como um anunciante, como que ele vai entrar? Tem publicações que eu arquivo. Porque, assim, não interessa para ele. Né? Sim. Eu tento deixar as publicações com narração, as publicações com apresentação. Para quê? Para a pessoa que precisa de um material, ela olhar ali. Né? Então, assim, foi uma maneira que eu encontrei, até porque eu já fiz mais, mas eu não fico criando conteúdo específico para o Instagram. Porque primeiro que dá um trabalho.
muito grande. Você perde muito tempo e o retorno financeiro é muito pouco. Então, só foi com Deus, né? Visibilidade. E apenas, eu brinco, eu falo assim, é um trabalho cansativo, porque a gente acaba se cobrando, né? Isso. Eu tinha que ter postado, não postei, eu tinha que ter feito, não fiz. E a gente Sair um pouco disso. E a gente fica nessa neura, né? De, eu não tô fazendo direito. E é onde vem o esgotamento, né? Mental. E a gente fica o retorno muito baixo. Aí você fica esperando as pessoas comentarem e ninguém comenta. Você fica esperando as pessoas curtirem. Então, eu saí um pouco desse lugar, porque já estava me deixando bem angustiada. Sabe? Preciso, o que eu vou criar hoje? Eu preciso de um nicho. Eu falei, não. E ele vem com além da nossa cobrança, é uma cobrança muito forte, né? Tem que viralizar, esse vídeo tem. Então, assim, é importante a gente se centrar e pensar com calma nisso, né? O que tá trazendo de bom? Será que por um tempo, Gi, eu fiquei muito, assim, perdida também nesse aspecto. Porque na pandemia, eu criei muito... foi onde o meu nicho alavancou, assim, que eu criei muita coisa para autoestima. E aí, com o tempo, conforme os outros trabalhos foram aparecendo, foi ficando uma coisa muito complicada. Eu não conseguia desvincular, organizar toda a minha rotina para eu andar como sempre, né, fazia. E aí é onde vem a cobrança, as crises de ansiedade, porque você fica naquela, nossa, eu não fiz, eu tinha que ter feito. Então, trabalhar com internet, as pessoas elas veem só o oba-oba, né? Oba-oba. Elas veem só o que a gente quer mostrar, na verdade, né? E eu levei um tempo. E por trás é bem complicado. E pode ter pessoas que estão assistindo a gente e que tá nesse dilema. Sim. Né? Então, a minha humilde opinião, eu acho que a gente tem que ter um trabalho paralelo e o Instagram divulgar o nosso trabalho. Por quê? Tô falando... É a minha experiência pessoal, né? Porque eu não dou conta de ficar criando conteúdo só para o Instagram. Então, assim, o meu Instagram é para eu fazer as publicidades por fora, é para eu fazer meus vídeos institucionais, é para eu fechar cobertura de evento, é para isso. Eu coloco as minhas matérias da TV. Aproveita, vende seu jabá aí. Isso. Então, para quem precisar de um vídeo institucional. Então, e assim, a pessoa que entra tá lá na minha bio. Freelancer. Locutora, apresentadora, né? Mas com você também foi um rolê mais ou menos assim, né? Não era essa intenção, eu vou ser influenciadora. Isso. Não, é modelo. E aí caiu. Na verdade, eu queria ser modelo plus size, eu queria voltar pro mundo da moda, fazer editorial, campanha. Não tava nem pensando em internet, né, cara? Então, é isso. E aí, quando eu fui para São Paulo... Dentro de 3 meses, a pandemia estourou e eu tive que voltar. Foi muito rápido. E eu me vi numa situação assim, o que eu vou fazer agora, né? E aí eu comecei a criar conteúdo, né? Na verdade, eu comecei a criar conteúdo porque eu imaginei que a minha dor podia ajudar de alguma forma a dor das outras meninas. E nem foi com essa intenção de... E depois veio essa vontade, né? Depois que eu comecei a perceber como a internet era, porque eu não seguia, eu não sabia, eu não conhecia. Se conectaram, né? Exatamente. Muita gente, Quantas pessoas, né, que vieram falar, olha, que bacana, o seu trabalho me ajudou. Eu usei um biquíni por causa de você pela primeira vez. Então, assim, são coisas muito gratificantes. Sim. Mas a criação do conteúdo, ela é extremamente cansativa, ela esgota a gente. Chegou uma hora que eu falava assim, gente, eu preciso criar, meu Deus, e fora que o algoritmo, ele muda o tempo todo e a gente tem que estar sempre acompanhando as tendências. Já é algo que não depende mais da gente. Exatamente. Por mais que você faça... É uma coisa que não depende de você. Mas você faz um trabalho bem feito, mas não depende só de você. E hoje eu não sofro mais. Quando vem alguém me contratar, que entra grana, eu já falo, olha, eu vou anunciar. Eu pago o tráfego pago, escolho o meu público e aí eu pago para o Instagram. É isso que ele quer. Então, exatamente. Não adianta, porque ele não senão engaja, não vai entregar para quem eu quero. O engajamento não é mais o mesmo já há muito tempo. Se dependesse só de boa vontade, a gente estava lá longe. Exatamente. Já, né? E não é só isso que envolve. Então, eu acabei entrando nessa, sim. Faço quando aparecem as publicidades, faço também. Hoje é muito difícil eu chegar, bater na porta de alguém ou ligar e falar, olha, permuta, muito difícil também, só se é uma coisa que eu super quero, né, e que vale a pena. Mas, assim, eu tento me desvincular um pouco disso, porque senão a gente pira.
Sim. É verdade. E trabalha de graça. Hoje, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje. Você tá falando isso porque acabou? Não, gente. Se eu não deixar. Se deixar, quanto tempo a gente fica aqui, né? Fica muito 5 horas, tempo. 6 horas. Mas você sabe que eu pede quero... uma comidinha, pede um negocinho, minha E filha. vai. Gi, eu quero frisar também o assunto que a gente disse, que nunca é tarde para começar. É verdade. A gente realmente não pode desistir. Começar, tem que ter... recomeçar, não é? se reinventar. E o rolê da sororidade, né? Mulheres ajudando mulheres. Eu acho que tem que ser sempre frisado, sempre que possível, relembrado e lembrado e dito. Porque, na verdade, o que aconteceu comigo foi chegar nessa cidade. Imagina chegar de São Paulo, numa cidade com 47 mil habitantes. E eu precisei fazer esses vínculos com as meninas, com a Tamis, que a gente tem esse grupo. E, assim, é muito difícil, porque você não sabe quem é quem. É verdade. Então, assim, que nem hoje o pessoal do teatro, os meninos super legais. São né? pessoas bacanas pra caramba, né? Então, assim, graças a Deus, o pessoal da Prefeitura de Jales, que, nossa, o Departamento de Comunicação super me acolheu e eu fico muito feliz. Imagina, eu vim morar numa cidade, eu falo em nome da Prefeitura, olha a responsabilidade. E eu levo isso muito a sério. Então, pouco tempo, né, Então, pouco Gi? tempo. Isso é muito legal. E, assim, eu me preocupo muito com a minha reputação digital. Sim. Né? Porque é um legado, né, Gi? E Fala quando sério. eu consigo fazer uma matéria daqui, vocês não sabem a alegria que eu fico. Ai, porque eu falo, gente, você já pensou? Cheguei faz 2 anos e meio e tô falando de Jales, que nem a matéria que saiu recentemente, que tá no meu Instagram, quem quiser assistir. E quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim, Gisele, eu não sabia que tinha uma cervejaria aqui em Jales. Eu nasci em Jales, quer dizer, fui eu que falei. Sim! Isso sim. é muito legal. Né? Então, isso é muito joia, porque eu falo, putz, eu tô aqui, né? Tô conseguindo achar meu espaço, não é fácil. Não Mesmo é fácil, numa cidade pequena, porque né? trabalhar, a gente que é da comunicação, a gente fica muito exposta, a gente é muito julgado. É verdade. Né? Do mesmo jeito que eu tô falando isso porque não é um mar de rosas. Não é é tudo lindo, não é tudo maravilhoso. Tem gente que te olha meio assim. Eu tô falando da parte legal, mas tem gente que fala assim, gente, quem é essa que chegou aqui? Das boas pessoas que passaram no caminho, né? E quem é essa que tá chegando aqui que tá se achando? Né? Pode ter. Infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com todos os lados, né? É isso. Mas assim, no geral, né? No geral, a lição que eu tiro é da gente ter que se reinventar. E eu, graças a Deus, não é fácil, trancos e barrancos, né? Com muitos perrengues, a cidade acabou me acolhendo, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer a muita gente e coisas legais. Sim. Né? Sim. Isso é muito bom, e ter essa liberdade para poder fazer. E cada vez eu conheço mais gente, né? Eu fico muito feliz que uma rede de você... network muito bacana, né? E eu fico muito feliz que você ainda tem sonhos para realizar, não parou aqui, tem muita coisa para conquistar, tem muita coisa para aprender ainda. E a gente vai se ver muitas vezes ainda, viu, Gi? Certeza, muitas vezes. emoções. Muito obrigada pela sua presença. Eu fiquei muito feliz em ter a sua companhia hoje, viu? Ah, foi ótimo. Gi, muito obrigada por toda essa troca, por contar pra gente um pouquinho da sua história, por inspirar a galera que tá em casa. Eu tenho certeza que muita gente vai estar se inspirando aí em tudo que você falou. E se a galera reparar, né, toda vez que você fala do seu sonho, o seu olho brilha de uma maneira. Isso é muito incrível. É muito legal. E o legal é, muito você conseguir se achar. Né? E assim... Não é tarde, porque... Nunca é tarde. Eu concordo plenamente. Não é tarde, porque assim, eu sei que tem muita menina nova na TV, eu sei que tem muita gente com pique, com gás. Às vezes eu fico o dia inteiro gravando e chego à noite eu tô quebrada. Eu falo, gente, eu não sou mais Nossa, a bateria social tá lá no pé. Mas, né, é isso. E o bom de poder tá fazendo o que gosta, né? Sim. Não é fácil achar, mas quando acha, abraça que dá certo. E eu falo pras meninas, eu voltei a trabalhar como modelo com 32 anos. Então, assim, realmente, não é tarde. A gente às vezes acha que, eu passei dos 30, eu não posso mais uma vez a etariedade, né? Exatamente. Mas não é isso. Fácil. Gi, obrigada. É isso. Muito obrigada de coração por você ter vindo aqui hoje, compartilhar tudo isso com a gente. Foi incrível. Obrigada. Galera, muito obrigada pra quem ficou com a gente até o final do episódio. Agora, lembrando que nós também... a câmera de novo, eu tô ali no meio. Toda vez eu faço isso. Lembrando que a gente tá no Spotify, tá? Vou deixar o link Muito pra bem vocês. lembrado.
por favor, sigam a gente lá também, acompanhem lá pelo Spotify. Um beijo. Agora sim, hein? Agora sim, no meio. Um Tchau. beijo, até o próximo episódio. Tchau!